Bom dia, bom dia, bom dia. Estou aqui no meu cantinho de Deus, com a minha neta, meu esposo, glorificando a Deus por todas as coisas, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, buscando viver em santidade, uma vida de amor, uma vida de gratidão, uma vida separada para o louvor e a glória de Deus, ciente de que Jesus morreu na cruz, de que Jesus abdicou de uma vida de farra, sendo Ele o filho do dono do mundo, de todas as coisas. Ele não quis luxo, viveu no contentamento, numa vida simples, trabalhou. E a principal coisa que o Senhor fez, levou a sua cruz, renunciou à sua carne, ia em festas quando era convidado, mas era um homem temente a Deus. Era o Deus, homem, filho de Deus, mas temente, obediente, separado, vivendo a vida que Deus escolheu para ele, porque o melhor da nossa vida não é o que queremos, é o que Deus tem para nós. Deus, quando colocou Adão e Eva no paraíso, colocou tudo de bom. Todas as tardes, na viração do dia, ao dia, na lógica de Deus, ele vira quando o sol se põe, a viração do dia. Então começa um novo dia. E nessa viração do dia, o Senhor vinha ter com Adão e Eva, e como pai, conversava, abençoava, instruía, ensinava todas as coisas advindas dele. Porém, o inimigo, com inveja, querendo tomar seu lugar, aproveitou da fraqueza e lançou o pecado sobre eles. E eles caíram. Todos os dias, as pessoas, mesmo dizendo que tem Jesus, que estão dentro das igrejas, renunciam Jesus, desobedecem a Jesus. Que muitos me perdoem, mas quantos estão nos altares, nos púlpitos, pregando e não vivendo? Pastores dando mau testemunho em adultério, pastores até usuários, padres pedófilos, homossexuais. O homossexualismo toma muito conta porque o celibato proíbe de que eles tenham uma mulher e um relacionamento. Porém, o pecado não está em casar, porque Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Mas assim é a doutrina católica. Então, por eles serem privados do sexo, que é uma coisa que Deus fez, mas para que o homem viva em santidade, uma vida sexual com santidade, aí eles pecam, aí caem muitos deles na prostituição, sempre com homens. A verdade, gente, ninguém pode negar, né? Se bem que tem os pastores também que cometem esse mesmo tipo de desobediência a Deus. Mas eu estava meditando nessas festas
E era assim no tempo de Noé, de todos os povos, no tempo de Sodoma e Gomorra, que tudo era normal, o pecado era normal. O pecado era o correto, porque o correto seria viver o amor. O amor, fazer o que quer, o desejo da carne, porque a vida é breve, a vida é passageira, e assim viviam. Em desobediência a Deus, Deus mandou o dilúvio, Deus destruiu aquelas cidades Sodoma e Gomorra, por conta de tanto pecado, gente. Quanto o coração de Deus é como uma gota que enche e esborra. O coração de Deus se indignou de ver tanto pecado. Mas o homem quer se dar ao bel prazer de fazer o desejo da sua carne. Mas Deus, Jesus Cristo, eita glória, foi exemplo de filho, de pai, de amigo, de irmão, de salvador, de companheiro. Jesus era bom, as pessoas corriam para ele, muitos só buscando a cura. Mas há tanto quantos ele sentiu de Deus, curou. Jesus curou 10 e só um teve gratidão. E assim são as pessoas. Eu vou dizer a vocês aqui nesse vídeo que existe, eu sinto no meu coração, Deus falou, porque é pela minha lógica de pensar que a palavra de Deus diz que quando Jesus vier, ó, isso eu estou falando de metade. Tem uma multidão, uma população inteira de pessoas vivas, sem contar com as que já se foram. A palavra do Senhor diz que quando ele vier, dois estarão no campo. Um será levado, o outro será deixado. Ele não explica o porquê. Certamente os dois foram chamados, mas escolhido foi um. Por que ele foi escolhido? Com certeza aquele era um servo obediente, sempre comparado assim. 5 virgens, 10 virgens, 5 foram prudentes, 5 foram nécias, não guardaram o óleo, não guardaram a santidade, não esperaram o seu noivo. E quando o noivo voltou, só 5 estavam preparadas. Em que posição está você? No campo, um foi tirado, o outro foi deixado. As virgens, 5 ficaram. E você? Nesse meio a meio, você está de qual lado? Porque a palavra de Deus é sim, sim. Não, não. A palavra de Deus diz que quem comigo não ajunta, espalha. O mundo está aí, joio e trigo. Quantas pessoas se intitulando de santidade, quando é nessa época, escondido de alguns vão para as festas. Depois, 3, 4 dias, que ele dá vazão à sua carne, ao seu pecado, que você, se você for olhar ali, só é o que tem. É uma alegria com libertinagem, onde todos estão bêbados, embriagados, a maioria. Aí vão lá idolatrar, cantar, chorar, levantar a mão e adorar aqueles cantores. Eles são ídolos. E cantar aquelas músicas, quantas, ó, chorando, cantando as músicas que só falam do mal. Mas são escolhas. O mundo é feito de escolhas. Bem disse Josué, que eu
e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele fez a opção certa. E Jó tinha 10 filhos, e seus filhos desobedeciam a Jó, viviam de farra. Jó era íntegro, temente a Deus, obediente, grato, porque ele agradeceu quando tinha tudo, quando ele perdeu tudo, ele foi grato ao Senhor. Sua mulher blasfemou contra o Senhor, abandona teu Deus e morre. Seus filhos desceram à sepultura, viviam de farra. Porém, Jó, temente a Deus, mesmo sendo pecador, foi grato a Deus, reconheceu a grandeza e o amor de Deus para com ele. E as pessoas são assim hoje. A Bíblia não fala, a Bíblia fala pelo que a Bíblia fala, porque Deus deu a Jó tudo em dobro, os filhos mais belos do que eles tinham, que é como se Deus apagou o passado e fez novas coisas, porque Deus lhe deu novos filhos mais bonitos, mais abençoados. A Bíblia não fala se houve ou se não houve salvação na vida dos filhos de Jó que morreram, que foram pegue em bebedeira e em festa. Porém, Deus, na sua palavra, ele ressalta Jó íntegro, justo, obediente, grato a Deus por todas as coisas. Pense bem, você trocar 3 dias, 4, 5, porque as festas, agora é as festas e as prévias. O povo acha pouco 3, 4 dias de farra, ainda tem o antes e o depois. Aí trocam aqueles momentos pela santidade de Jesus. Vá na rua de 1000, não todos, mas de 1000 está ali. São mulheres seminuas, homens e mulheres bebendo, se embriagam, usam drogas e, levados por toda a carnalidade, curtem no outro dia. O fruto do pecado é a morte. E nós partiremos e teremos outra vida. 2 caminhos só e 2 realidades. A porta estreita, a porta larga. Muitos vão pelas festas, passando pelas portas largas. E poucos preferem a porta estreita. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Pense nisso. Escolha o Senhor. Eu hoje estou aqui, amanheceu o dia. Eu não tenho ressaca. Eu não fui para aquela zoadeira, aquele inferno de multidões. Me desculpe falar inferno de multidões. E ali é bom. Aparentemente é bom porque você está se divertindo. Mas quando a multidão estiver no céu, não haverá consolo de bebida, de música bonita. A música de lá é ai e ui. Não haverá parede, o fogo eterno, enxofre e cão em cima de cão. Não haverá volta, não haverá caminho de volta. Pense e escolha a porta estreita. A porta estreita é tão bom. Estou aqui, ó, no meu cantinho, feliz, sem ressaca. Grata a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que tenho, por tudo que sou. Louvado e engrandecido seja esse Deus maravilhoso. Amém? Sinta paz. Fique em paz com Deus. Aleluia. Aleluia é belo. Todas as línguas, aleluia, é a mesma pronúncia. Um só Deus, um só Senhor. Só o Senhor é Deus. Amém.